Então, a psicologia ela apresenta diferentes matrizes. Vocês estão vendo isso no curso de vocês, né? Então, vocês têm professores e professoras, né, que têm visões muito diferentes do que seja a psicologia, né? Então, tem professores e professoras, né, que trabalham dentro de uma matriz, né, de uma pesquisa empírica, né, que vai trabalhar uma ideia de pesquisa mais de um viés mais quantitativo, né, ou de um viés mais positivo. Eu não vou dizer positivista, porque positivista vira um pouco ofensa, né? Mas a ideia de que existe ali uma verdade, um conhecimento, né, que é obtido a partir desse dado empírico, quantitativo, dessa formulação de hipóteses e tal, né? De que existe e existe mesmo, né, gente? Existem dados. Dentro da psicologia há dados objetivos, há uma verdade produzida que é muito condizente com a realidade e que as coisas funcionam, né, gente? As coisas funcionam, por exemplo, dentro do behaviorismo, né? Muitas questões que se trabalham hoje, né, relativas, por exemplo, à questão das redes sociais, quer dizer, como é que é construída uma barra de rolagem de um Instagram, como é que é construída a barra de rolagem de um Facebook e tal, né? Tem uma matemática ali envolvida e tem uma técnica behaviorista ali, né? Assim como tem uma aplicação da psicanálise também dentro desse âmbito. É essa história que eu acho que eu falei para vocês na primeira aula, talvez, né? E na psicologia as pessoas discutem, e essas diferentes matrizes do pensamento psicológico, elas são conflitantes, mas os caras que querem, né, usar o conhecimento psicológico para ganhar dinheiro, esses caras não têm esse compromisso que a gente tem, da gente debater, né, qual é a melhor matriz, qual é a que é mais científica. Eles não têm esse. Olha, isso aqui funciona, vamos lá, vamos aplicar. Ah, inconsciente, beleza, eu posso manipular o inconsciente. Vamos lá, vamos manipular o inconsciente para fazer a galera votar no Bolsonaro, entende? Então vamos fazer isso. Ah, existe condicionamentos, emparelhamento de estímulos e tal, reforçamentos. Ah, vamos ver, isso aí funciona, vamos ver se funciona, vamos botar isso na rede social. Né? Ah, existem diagnósticos dentro da psiquiatria, quer dizer, o que é um diagnóstico? Né? Bom, a pessoa apresenta uma determinada sintomatologia, né, a partir de um conjunto de sintomas que são descritos, né? Então, vamos fazer isso, vamos fazer um programa de computador, né, que vai simular uma escala, né? E na medida que as pessoas interagem no Facebook, por exemplo, eu tenho como saber o diagnóstico dela. Aí, se eu souber o diagnóstico dela, e isso for correlativo, né, eu posso começar a mandar propaganda, eu posso saber se essa pessoa é impulsiva, né, eu posso saber se essa pessoa compra compulsivamente, eu posso saber se essa pessoa é paranoica, né, se ela tem muito medo, e aí eu vou colocar propaganda em cima disso, para ela adquirir produtos, ou para ela votar num determinado candidato e tal, né? Então, existe uma matriz realmente positiva dentro da psicologia e que ela é bem eficaz, né? Mas existem, e aí dentro da discussão que a gente fez semana passada, né, existem matrizes da psicologia que lidam com sutilezas, né, que lidam com narrativas, que lidam com a linguagem, que lidam com uma ideia de subjetividade. Existe uma questão, né, gente, que eu acho muito mal colocada, né, de que a palavra subjetividade ela é tomada no sentido pejorativo, né? Mas é claro, né, gente, e aí muita guerra existe dentro da psicologia por causa disso, né? Então os caras vão chamar os outros de positivistas, vão chamar os outros racionalistas, etc. E outras pessoas vão dizer, não, tu não é científico, porque não existe isso de subjetividade, né? A subjetividade é algo que não é científico, que bom, cada pessoa tem uma visão sobre a realidade, e como é que eu posso comprovar isso? Né? Como é que eu posso aplicar isso numa larga escala? Né? Mas, na verdade, a psicologia contempla, né? A psicologia, a psicanálise e tal, ela contempla justamente, tem uma parte, que é uma matriz, né, da psicologia, ou do conhecimento psi, que lida com essa questão da subjetividade.
né? Que lida com essa questão daquilo que é singular ou que lida com a questão daquilo que é narrativo. E aí que tá, gente, existe uma dialética, existe um movimento aí, né? Porque, em primeiro lugar, dentro de uma visão positiva de ciência, né, ela é limitada na medida que, bom, é o limite do meu instrumento, né? É o limite da minha técnica. A técnica ela é sempre uma redução da complexidade, né? Ou aplicar uma escala, né? Ou aplicar um teste, ou aplicar um questionário. Vocês, em metodologias de pesquisa, algumas disciplinas, vocês vão lidar com isso, né? Quer dizer, tu quer saber sobre alguma coisa ali, tu vai entrevistar essa pessoa. Aquilo que tu pergunta está sempre limitado justamente a essa temática que tu quer entrevistar, que tu quer analisar, né? E muitas vezes, claro, a delimitação da tua pesquisa vai delimitar também o teu objeto, né? E sempre vai sobrar um resto, né, gente? E com toda a ciência funciona assim, a ciência nunca é a realidade, né? A ciência, senão ela não é ciência, né? O que lida com uma realidade única, indivisível, né, insofismável, é o conhecimento religioso, quer dizer, existe Deus, né? Esse Deus é uma narrativa inquestionável, como diria o padre Quevedo, né, dizendo que existem coisas, o padre Quevedo é ótimo, né? Ele diz, existem coisas que são científicas e existem coisas que são verdades reveladas por Deus, né? Então, essas verdades reveladas por Deus, elas não são do âmbito da ciência, né? Porque Deus quis assim, Deus é absoluto, é pai, é mãe, é o universo, é o infinito, tem a Bíblia lá, que tá, né? O que Deus disse, o que Deus deixou de dizer, está lá. Né? Ainda que a gente possa questionar isso, afinal a Bíblia é uma compilação de textos, etc, etc, etc. Né? Então existem matrizes do pensamento psicológico que contemplam a subjetividade, quer dizer, as matrizes humanistas de cunho existencialista, e a gente vai ler a Simone de Beauvoir amanhã, né? E ela é uma autora existencialista, né? Quando ela fala assim, bom, ninguém nasce mulher, torna-se mulher, né? Então, esse processo de tu tornar-se alguém, é o processo de tu tornar-se pessoa, né? Ou seja, eu constituo o meu eu a partir de uma relação do outro, a partir de narrativas do outro, né? Eu vou me tornando uma pessoa, eu não nasço uma pessoa, né? Então, eu sempre existo é o ser em, né? É o ser aí, né? Essa questão subjetiva, né? Existem matrizes cognitivistas dentro da psicologia, com modelos mentalistas, né? Onde vai existir uma dialética ali, né, de uma constituição do sujeito, né, de uma ontologia a partir da interatividade, né? Então a gente tem Piaget e Vygotsky. Então eu vou me constituindo, né, na medida que o meu organismo biológico, né, a partir de uma característica do neocórtex, ele vai produzindo interações e ele vai produzindo a linguagem, né? E ele vai formando estruturas, né? E a partir da formação dessa estrutura vai formar a estrutura da linguagem, onde habita o pensamento abstrato. Eu vou construindo essa linguagem, eu vou construindo o meu mundo também a partir disso. Então, eu penso numa gênese, tanto Piaget quanto Vygotsky falam de uma gênese, né? E uma ontogênese, que é uma constituição do ser a partir de uma filogênese, que é a nossa carga genética, né? A nossa carga, não só genética, mas evolutiva. Não, nem toda evolução ela implica só em genética, né, gente? Isso é muito importante, porque tem um pessoal aí que está falando não, que nós somos, na verdade, pilotados pelos nossos genes e todos os nossos comportamentos são decorrência dos genes, né? E não é assim, né, gente? Existem pesquisas dentro da biologia mesmo, da antropologia comparada, né, colocando que nem todos os nossos comportamentos são condicionados pelo gene. Existe uma sintonia fina aí do comportamento, uma complexidade dos comportamentos, que é muito maior do que o número de genes que a gente tem. Né? Então, claro que existe gene, existe uma carga genética comportamental, claro que existe. Né? Gen é justamente a ideia de gênese, né? Existe uma ideia, o Gênesis, né? O Gênesis, todo mundo vem de Adão e Eva, né? Então, na genética, bom, nós viemos dos nossos genes, né? Assim como existe uma genealogia. Mas, mesmo assim, existe uma construção subjetiva também de uma interação do eu com o outro. Né?
é muito simples de imaginar, né, gente, que a gente tem estruturas construídas diante de nós, um exemplo, né, bem piagetiano, assim, né, por exemplo, vocês nunca me viram antes de vocês me conhecerem, né, então vocês tinham um nome lá, Fábio Dalmolin, numa tabela, né, mas vocês nunca tinham visto o meu rosto, né, e vocês também nunca me viram, na verdade, vocês veem só a minha cabeça. Né? Vocês nunca viram o meu corpo, né? Não sabem como é que eu ando, né? Mas, bom, a primeira vez que vocês me viram, a primeira vez que vocês veem uma pessoa quando vocês veem uma pessoa pela primeira vez, vocês não veem uma luz que vai tomando forma, né? Tipo, tu vê um facho de luz, né? Essa luz vai tomando forma e ela vira o Fábio. Não é assim, né, gente? Por quê? Porque vocês desde que vocês nasceram, vocês foram construindo essa ideia, né, do que é um nariz, do que é um óculos, do que é uma barba, de como essas coisas se integram e formam uma pessoa, de que a pessoa fala, né? Então, tudo isso já está construído dentro de vocês e eu apresento aquilo que me torna singular, né? Mas boa parte de mim já existe dentro da cabeça de vocês, né? É claro, né? Já está construído aí, formado, e vocês atualizam isso com isso. Isso é muito a questão isso é a gênese das estruturas elementares do Piaget, né? Está construindo isso, e tudo isso está construindo a partir de uma interação com a linguagem. É muito importante, a Grada Quilomba começa esse livro dela justamente a partir de uma ideia de narrativa e de uma ideia de linguagem, né? Então, dentro hoje, né, dessa matriz, digamos assim, qualitativa, narrativa e subjetiva da psicologia, que envolve a psicanálise também, isso é um assunto interessante, a Gabi já é craque em psicanálise, né? Ela leu simplesmente o livro mais importante de todos da psicanálise inteiro, né? E não é pouca coisa, são 800 páginas. Né? Muitos de vocês aqui não vão ler 800 páginas em 5 anos de psicologia. Meses de estudo, né? E de uma vez só, né? Eu duvido que vocês vão ler 800 páginas em 5 anos de curso. Eu duvido. E muito estudo, claro, muita dedicação. E esse projeto que eu tenho desses cursos é justamente isso, né, gente? Porque vocês não vão ter isso na psicologia, né? Vocês vão ter uma carga horária muito grande, vocês vão ter uma carga de exigências de trabalhos e leituras, vocês vão precisar viver, né? Vocês são jovens, né? Vocês sentem preguiça, né? A galera se queixa lá no Facebook, faz piada e tal. Eu também, na minha época, também era isso. Tu não vai na aula, tu não lê o livro. A gente é muito jovem, né, para fazer esse curso. Esse curso é muito complexo, né, gente? Então, claro, a gente acaba, né? E às vezes a gente não tem esse interesse todo, né? Mas é importante, né? É muito importante a gente trabalhar essas matrizes mais qualitativas. Elas demandam uma carga de leitura muito grande, né? E que justamente elas lidam com uma parte muito complexa da nossa subjetividade, né? O que Freud, né, e os outros grandes clínicos se aventuraram a fazer, né? Quer dizer, foi adentrar uma narrativa subjetiva, uma escuta a longo prazo, né? Uma ideia radical, né, de uma aceitação do sujeito pela, pela sua narrativa pessoal, né? Então, a grande questão, né, que a Grada Quilomba está colocando aqui, eu acho que é muito legal, né? Eu estou trazendo ela aqui para vocês justamente porque daqui para frente ela vai dar o suporte para essas novas ideias que a gente está trazendo aqui, né? Que partem como eu falei para vocês, né, que partem de um certo são híbridas, né, gente? São híbridas de uma psicologia europeia, de um conhecimento europeu, de um conhecimento branco, né? Com um tipo de conhecimento chamado de conhecimento decolonial, né? Nós temos na universidade muitos paradoxos, né, gente? A universidade nos apresenta hoje grandes desafios. Então, a gente tem, por exemplo, os alunos que são de tribos nativas, né? Alunos que são
originários de comunidades quilombolas, né? E há muitos conflitos relativos a isso, né? Porque a universidade ela apresentou uma tentativa de acolher essas narrativas, essas pessoas, né? Mas a universidade não se transformou, né, gente? A universidade não mudou o seu modo de pensar, ela não mudou sua pedagogia, ela não mudou seu modo de ser, de agir, né? Então, essas pessoas chegam num curso, né, que é algo bastante estranho, né? E é um tipo de conhecimento que é muito diferente ontologicamente daquilo que são os saberes tradicionais, né? E há um perigo nisso, é um perigo da desvalorização desses saberes tradicionais, né? Então, bom, a gente parte da aposta decolonial de que todos os povos têm, de certa forma, a sua psicologia, de alguma maneira, né? Essas matrizes qualitativas, subjetivas, elas vão trazer isso, né? Tanto Freud, né, e a Gabi viu, a gente viu quando a interpretação dos sonhos um pouco, né? O Freud recorrer ao conhecimento mitológico, né, ao conhecimento na mitologia no sentido de uma psicologia antiga, né? Ou seja, tanto em vários aspectos, assim, né? Tanto em aspectos comportamentais, quer dizer, os mitos dizem muito sobre o nosso comportamento, porque os mitos são histórias que são narradas por nós, né? Eles têm ligações importantes, né? Isso é dentro da antropologia, né? O Jung vai ser o cara que vai extrapolar isso, vai aprofundar isso mais, né? Então, tanto Jung como Freud, aí é um aspecto bem histórico da psicologia, né? Jung e Freud, com 20 anos de diferença cada um, mas mesmo assim que viveram uma mesma época, né? Eles testemunharam uma revolução no paradigma psiquiátrico e médico, né? Que é justamente a ideia da construção do campo da neurologia e da psiquiatria, né? Dentro do âmbito acadêmico, dentro do âmbito dos hospitais, né? Em consonância com uma ciência de laboratório, com uma ciência empírica, né? Que hoje ela é super eficaz, ela é super avançada, né? Mas que estava nascendo. O próprio Freud tinha a ideia de que a psicanálise era algo provisório, né? O Freud era um cara super positivista, né? Ele acreditava realmente que, bom, que a neurologia e a medicação e tal, ela ia ser o futuro, né? Uma época. Mas, na verdade, hoje a gente vê, né, quem trabalha na clínica e tal, e vê que, bom, sim, o conhecimento médico, neurológico e tal, ele é importante, mas a ideia da escuta, né, a ideia de uma escuta, de um acolhimento, né, de uma certa habilidade que vocês têm que desenvolver ao longo do curso, que é muito difícil porque não tem como ensinar, né, gente? Tem coisas que a gente não pode ensinar para vocês. A gente pode falar de técnica, a gente pode falar de teoria e tal, mas é muito difícil para nós, para quem trabalha com a clínica, estar ali do teu lado quando tu está escutando uma pessoa, né? Porque as coisas são múltiplas, né? As pessoas são múltiplas, elas são muito mais complexas do que aquilo que a gente estuda, né? E eu acho que é por isso que a gente vai trabalhar com uma matriz mais qualitativa que vai dar conta dessa subjetividade. E essa foi a grande sacação desses caras aí, né? Do Freud e do Jung. Imagina, né, gente? As pessoas iam para o hospital psiquiátrico, né? Eu recomendo que vocês deem uma olhada no livro do Jung, né? Memórias, Sonhos e Reflexões, que é a autobiografia dele, onde ele vai colocar isso, né? O que era a psiquiatria, né, gente? Quando ela estava começando a se desenvolver, né? Era simplesmente, bom, eu vou dar um jeito de acalmar essa pessoa aqui, né? A ideia própria da internação psiquiátrica, ela vai ter um efeito terapêutico naquela época, como eu falei semana passada, né? Sobre a questão do jardim, né? Sobre a questão do domínio do homem sobre a natureza. Então, a disciplina vai ser algo terapêutico. E cabe à psiquiatria, né, tentar segurar essas pessoas, mas o nosso princípio é tentar descobrir o que são esses sintomas, né, dar nome para essa sintomatologia, fazer as classificações.
né? Mas pouco daquilo que acontecia com aquela pessoa interessava. E o Jung vai falar muito bem sobre isso, assim, né? Raramente os psiquiatras se interessavam por quem aquela pessoa que eles tratavam era, quem aquela pessoa era, né? E Freud é a mesma coisa, né? Tanto que a grande questão foi a histeria, né? E os caras achavam que a histeria era puro fingimento, né? E daqui a pouco Freud, não, mas vamos escutar essas pessoas. Vamos ver esse sintoma somático aqui, o que acontece, por que essa pessoa está manifestando algo no corpo aqui. Vamos escutar. Primeiro sobre a hipnose, né? Super polêmico, né? Depois ele abandona essa ideia para considerá-la sugestiva demais, né? Justamente isso. Olha, o nosso grande problema aqui é que a gente não conversa com as pessoas, ninguém conversa, a gente não fala sobre a nossa sexualidade, a gente não fala sobre a nossa vida. Né? Com quem uma mulher do século XIX vai falar sobre a sua vida? Se não for com as comadres, né? Com o marido certamente não. Né? E com o médico, bom, o médico vai querer só saber do sintoma. Então vai surgir toda uma ideia terapêutica, né? E muita gente se engana, né? Quando entra nesse lance assim, olha, a terapia ela tem que ser algo que funcione, ela tem que ser algo rápido. Né? Sim, às vezes a gente tem problemas que a gente tem que resolver rápido, né? Ou problemas que são solucionáveis com alguma técnica comportamental, sim, tem, né? No caso do alcoolismo, por exemplo, né? No caso da terapia, da terapêutica ocupacional, né? Ou alguns métodos, né? Bom, a pessoa não consegue escovar os dentes, né? A pessoa não consegue sair de casa, né? Então, bom, a gente pode aplicar vários tipos de técnicas. Uma ação, a técnica é uma ação, né? Que às vezes é necessária, mesmo na psicanálise, né, gente? Mesmo na psicanálise, né? Porque se tem uma fantasia da psicanálise, e entre os psicanalistas também é assim, né? De que tu não deve falar nada, né? De que tu deve deixar a pessoa falar e fazer intervenções pontuais e capturar os atos falhos. Não, gente, não. Né? Dentro de uma lógica, a minha lógica, por exemplo, eu que gosto muito do Lacan, porque o Lacan é um estruturalista, e o mais legal do Lacan é ele lidar com as coisas mínimas, né? O que é lidar com as coisas mínimas, né? É justamente não se ater, né, a uma técnica estruturada e condicionante, né? Então, o princípio da escuta, né? E, gente, é muito importante, escuta não significa só ouvir, né? Escuta é uma escuta ao sujeito, né? Quem é aquela pessoa, aquele sintoma no âmbito mais amplo. Então, a tua intervenção específica, ela não é tão importante. Quer dizer, o que eu digo, o que eu não digo, né? O Lacan fala muito na psicanálise como uma ética. Então, se a gente for se a gente for levar a sério isso, né? A gente tem dentro da escuta, a gente tem um âmbito de intervenções muito importante. Podem ser intervenções comportamentais também, né? Que pode. Às vezes tu diz para a pessoa, não faz isso. Ah, não, tu nunca pode dizer para a pessoa não fazer isso. Sim, às vezes tu diz, não faz isso. Ou faz isso, né? Mas mas a grande questão é que as mesmas intervenções não servem para todas as pessoas. Não existe uma fórmula. Né? Quem acredita na subjetividade, né, gente? Como eu falei semana passada. Cada um de vocês aqui escuta o que eu estou falando de uma maneira completamente diferente. A começar pelo tipo de computador que vocês têm, né? Pelo tipo de câmera que vocês têm, pelo tipo de microfone. Para começar, né, gente? Para começar. A minha imagem aqui não é a mesma para todo mundo. Só dentro desse exemplinho, assim, né? Mas dentro da clínica a gente vê coisas interessantes. Eu tinha uma paciente no CAP, por exemplo, que era uma senhora idosa, e tinha problema com os filhos, com o marido e tal, né? E era muito engraçado, assim, né? Porque o nosso trabalho toda semana era escutar, né? E tal. E é muito interessante que ela me agradecia muito, assim, porque ela se beneficiava muito da terapia. Né? Mas, digamos, olha, eu não aplicava nenhuma técnica, assim, simplesmente eu deixava ela falar e fazer, né? Mas teve uma vez que foi muito aí como é importante, né? Teve a questão de quem fala é diferente da questão de quem escuta.
porque eu estava atendendo ela, eu atendi ela numa quarta-feira, acho que o fim de semana era o Dia dos Namorados. Né? E aí eu perguntei para ela assim, no final da sessão, olha como é importante, gente, quando a gente diz, como é a importância de tu dizer alguma coisa, né? E como dentro da psicanálise, e é isso que a Grada Quilomba está falando aqui. A linguagem ela é muito importante. Às vezes a gente não se dá conta do que a gente diz, do efeito daquilo que a gente diz, mas quem está escutando, sim, isso é muito importante. E isso tem uma carga que é muito diferente. O outro é muito radical, por isso que ela incorre a questão da psicanálise. Né? Então, quando para nós brancos, assim, por exemplo, toda a importância que ela dá para o uso das palavras, né, de negro, por exemplo, né? Como tu usa a palavra negro, como tu usa a palavra preto, como tu usa, né? Várias coisas assim que daí o movimento bolsonarista vai dizer que não, isso aí é mimimi, né? Puxa vida, não posso mais chamar o cara de crioulo, né? Eu não posso chamar, sei lá o quê, não posso fazer piada, né? Que frescura isso, é só uma piada, eu não sou racista. Né? E a pessoa vai dizer, não, né? As palavras carregam uma história, né? E se tu não é negro, realmente aquilo ali não entra na tua cabeça, né? Mas se tu é, né? Né? Várias questões, né, gente, que a gente aprende, né? Prestando atenção naquilo que o outro fala, né? E também naquilo que a gente fala e como isso vai chegar no outro. Isso em aula a gente vê isso. Eu aprendi muito, né, gente, nesses anos de docência, assim, né? De que, bom, às vezes a gente não pode falar as coisas assim. Né? A gente tem que cuidar. Não é se vigiar, né, gente? É muito diferente, né, de se vigiar para ter um cuidado com o outro. Né? Às vezes o que a gente diz, a gente não diz com intenção de ofender, mas ofende. Então é bom a gente sempre manter essa dialética. Então isso aconteceu com a minha paciente, né? Então eu disse para ela assim, o fim de semana seria o Dia dos Namorados, né? E aí eu disse para ela, tá, e aí os Dias dos Namorados como é que vai ser? Foi isso que eu perguntei, gente. Não perguntei mais nada, né? Ah, não sei, e tal, vamos embora. Na outra quarta-feira ela chega assim para mim, Fábio, eu fiz o que tu me mandou. Eu disse, opa, como assim? O que eu falei? Eu não falei nada. Ah, mano, falei com meu marido, disse para ele, comprei um presente para ele, comprei um presente para mim, com o dinheiro dele, e a gente saiu para jantar fora. Do jeito que tu tinha me dito, eu não disse nada. Eu perguntei como é que vai ser o Dia dos Namorados. Foi isso que eu perguntei. Mas tu vê, né? Como aquilo que a gente diz, ela tem o efeito daquilo que a gente diz, ele é infinito, né, gente? É infinito. Né? Então, isso que a Grada Quilomba fala ali, né? Nessa constituição, por exemplo, a ideia do sujeito e do objeto que ela conceitua ali, né? Quando a gente considera as pessoas como objeto, o objeto do meu estudo, o objeto não sei o quê, né? Então, olha só como é que ela começa o texto, né? Esse é um dos meus, ele fala, por que escrevo? Porque eu tenho porque minha voz, em todos os seus dialetos, tem sido calada por muito tempo. Esse é um dos meus poemas favoritos. Eu li mais de 1000 vezes, de novo e de novo. E cada vez que leio, parece que toda a minha história está resumida nele. Esses 5 versos curtos evocam de modo bastante habilidoso uma longa história de silêncio imposto. Uma história de vozes torturadas, línguas rompidas, idiomas impostos, discursos impedidos e dos muitos lugares que não podíamos entrar, tampouco permanecer para falar com nossas vozes. Tudo isso parece estar escrito lá. Ao mesmo tempo, este não é apenas um poema sobre a perda contínua causada pelo colonialismo. É também um poema sobre resistência, sobre uma fome coletiva de ganhar a voz. Escrever e recuperar nossa história escondida. É por isso que gosto tanto dele. A ideia de que se tem de escrever quase como uma obrigação moral, incorpora a crença de que a história pode ser interrompida, apropriada e transformada através da prática artística e literária. Essa é a citação da Bell Hooks. Né? A Bell Hooks, eu pedi para a Andressa conseguir A gente vai fazer um pequeno contraponto, né, gente, da Simone de Beauvoir com a Bell Hooks. Né? A Bell Hooks morreu ano passado, né, no final do ano passado.
E ela é uma importante autora feminista, né, negra, onde ela vai fazer uma crítica, né, ao feminismo branco, ao feminismo original europeu, né, branco, como uma narrativa de um apagamento, né, das mulheres negras e tal, né? Escrever este livro foi, de fato, uma forma de transformar, pois aqui não sou a outra, mas sim eu própria. Não sou o objeto, mas o sujeito. Eu sou quem descreve minha própria história, e não quem é descrita. Escrever, portanto, emerge como um ato político. O poema ilustra o ato da escrita como um ato de tornar-se. E enquanto escrevo, eu me torno narradora e escritora da minha própria realidade, autora e autoridade na minha própria história. Nesse sentido, eu me torno a oposição absoluta do que o projeto colonial predeterminou. Bell Hooks usa esses dois conceitos de sujeito e objeto, argumentando que sujeitos são aqueles que têm o direito de definir suas próprias realidades, estabelecer as suas próprias identidades, nomear suas histórias. Como objetos, no entanto, nossa realidade é definida por outros. Nossas identidades são criadas por outros e nossa história é designada somente de maneiras que definem nossa relação com aqueles que são sujeitos. Bell Hooks, de novo. Essa passagem de objeto a sujeito é o que marca a escrita como um ato político. Além disso, escrever é um ato de descolonização, no qual quem escreve se opõe a posições coloniais, tornando-se ou a escritor A validado ou validada, ilegitimado ou legitimada. Em reinventar a si mesmo ou mesma, nomeia uma realidade que fora nomeada erroneamente ou sequer fora nomeada. Este livro representa esse desejo duplo, o de se opor àquele lugar de outridade e de inventar a nós mesmos de modo novo. Isso é muito interessante, né, gente? Porque ela vai recorrer à questão da psicanálise e tal, né? Então a gente parte de uma ideia, né? Algumas ideias da psicanálise e ela é muito partidária, assim, né? De uma extração psicanalítica, né? De coisas da psicanálise, uma depuração, na verdade, né? De questões psicanalíticas. Porque a gente sabe, né, gente, que a psicanálise é uma teoria europeia, né? Apesar de que o Freud não era necessariamente um europeu, né? O Freud tem uma relação ambivalente com isso, porque Freud era judeu, né? Isso é bem fundamental de se imaginar, né? Porque Freud sofreu racismo, Freud foi perseguido, pessoas da família dele foram mortas, né? Então o Freud não era visto como um chamado europeu ariano branco, né? Jung sim, tanto que Freud se referia a Jung como um ariano. E um dos motivos pelos quais Freud, de certa forma, se apaixonou por Jung foi a possibilidade, né, da psicanálise de ser transmitida em meios não judaicos, que a psicanálise era muito algo judaico, né, a predominância, assim, que, claro, aí junta questões históricas, né, gente, de como os judeus eram perseguidos e tudo mais, isso era claro, o antissemitismo existia há muito tempo na Europa, né? Então, mesmo que, claro, se o Freud frequentasse, né, meios acadêmicos e tal, né, e fosse uma pessoa respeitada, ainda assim existiam muitos nichos da Europa que viam Freud como um judeu, né, e isso era um problema, né? A gente leu no projeto Interface, a gente leu a última obra do Freud importante, assim, né, O Homem Moisés, a Religião Monoteísta, onde uma parte dele ele escreveu, né, já velhinho, fugindo do nazismo, né? Então uma parte foi escrita na Áustria, outra parte foi quando ele fugiu para a Inglaterra. Né? Então é muito dramático isso, né, gente? Tu ser um refugiado, ainda que Freud tivesse vários privilégios, assim, né? O Ernest Jones, que era o grande discípulo e biógrafo dele, né? Tivesse mexido os pauzinhos para ele fugir, e muitos judeus não tiveram essa mesma sorte. Né? Mas ele teve a sorte, digamos assim, de ser o Freud e de ter pessoas não judaicas que acreditavam na psicanálise, né? Mas é muito importante que a Grada Quiloma faça esse resgate de algumas questões freudianas, né?
e algumas questões que são da psicanálise, né? Que é a aposta da narrativa de si mesmo, né? Então a gente sai um pouco daquele triângulo edípico, assim, né? Mas para entrar numa ideia de uma constituição, isso é o Frantz Fanon, que é o autor que a gente vai ler depois, e a Grada Quilombo, ela é uma fanoniana, né? Uma ideia de que a constituição do sujeito, né? Quer dizer, a relação entre a lei e a articulação entre a lei e o desejo, né? E a formação do eu, né? De pessoas que são afetadas pela colonialidade, né? Tem dentro, como faz parte, né? Complementar ao complexo de Édipo, a ideia que Freud vai desenvolver em 1912, né? Que é a introdução ao narcisismo. Como é que é a questão do narcisismo, o mito de Narciso, né? Que é a maneira como nós nos constituímos como sujeito, que a gente precisa ter algo de exterior, né? A autoimagem, né? Senão vocês não se reconheceriam no espelho, né, gente? Então, tu te olha no espelho e o Lacan mais tarde vai voltar a essa questão com o estádio do espelho, né? Que é o reconhecimento da imagem especular. Que uma criança, as crianças pequenas, às vezes, elas não conseguem se identificar no espelho, né? Tu olha para o espelho, tu acha que aquilo ali é outra pessoa, né? Isso é verificável nos animais, né, gente? Tem vários animais, né? Os gorilas e os chimpanzés não, os gorilas e os chimpanzés reconhecem a imagem especular. Eles fazem um teste, né? Eles sedam o bicho e põem, eles fazem com criança também. Depois faz uma marca na testa, né? Quando a criança, ela olha no espelho, ela põe a mão na testa, né? Eles fizeram isso com gorilas, né? Então, um gorila faz uma marca na testa de um gorila, sedado, né, gente? E aí, quando ele acorda, ele olha no espelho e ele põe a mão na testa. Então, ele sabe que aquela imagem é ele e não é ele ao mesmo tempo, né? Porque ele sabe que aquela imagem é ele, mas aquela imagem está lá, né? Então, é uma ideia de um eu que se constitui numa autoimagem que é, na verdade, exterior. Isso é fundamental, a questão da constituição desse narcisismo primário e do narcisismo secundário, né? Que é a ideia de que eu vou construir a minha autoimagem, mas que eu construo a minha autoimagem a partir de um olhar externo, a partir de um olhar do outro, né? Então, e olhar, né, gente, não necessariamente é ver, né? Olhar é quando a gente dá sentido para uma coisa. Então, quando a nossa mãe nos olha, quando nós somos crianças, né? E a gente, de uma certa forma, olha para ela também e reconhece esse olhar, né? Esse olhar da nossa mãe, né? E enxerga que essa pessoa está nos vendo. Olha que coisas complexas a gente tem com relação a isso, né? Essa ideia, né, de que existe um outro, né? Isso dentro da teoria piagetiana, quando ele vai falar da ética, isso é muito interessante, essa ideia de que eu tenho uma ética não centrada, né? O Piaget fala de centramento, né? Então, bom, eu penso que o meu mundo é o meu mundo e não existe nada lá fora, eu me relaciono com isso. Com a criança é bem simples de verificar, né? Até com relação perceptiva, assim, para onde que ela olha, como é que ela se relaciona, né? E aquele cara que põe o som alto, né, gente? Aquele cara, ele ainda está numa fase primária, né? Ele tá ali imaginando que o sonzinho dele não afeta a outra pessoa, né? Ele não consegue imaginar um outro que é uma pessoa igual a ele. Olha, tem uma outra pessoa ali que é uma pessoa também e ela não quer ser incomodada. Assim como às vezes tu também não quer ser incomodado, né? Tu não quer que te acordem às 3 da manhã, né, com um som alto. Mas tu não consegue conceber a ideia desse outramento aí, né? De que essa outra pessoa é um sujeito que sofre, é um sujeito que pensa, é um sujeito que não quer escutar a bosta do teu som, né? E tem toda uma questão de um raciocínio sobre isso, de raciocínios que envolve algo que vai ser chamado pelo Lacan depois de grande outro, né? O Freud vai chamar isso de o suporte simbólico, né? O narcisismo secundário, o supereu, né? Que é uma ideia da lei internalizada, né? Daquilo ali, bom, eu vou imaginar assim, né? De que existe essa interface, digamos assim, né? Entre o eu e o outro.
Então, disso que a Grada Quilomba está falando, assim, né? Primeiro, né, por essa questão desse enigma, né, de, quer dizer, como que os homens brancos olham para as pessoas negras, né, como que eles olham para elas, né, e como elas são olhadas por ele, e como elas, de certa forma, às vezes, acabam mesmo se identificando com esse agressor, né, porque às vezes tu não tem muita saída, né, é uma maneira, bom, é uma maneira é uma maneira bizarra e brutal de reconhecimento. Né? Então, o Frantz Fanon vai falar muito da questão da subjetividade colonial, né? Bom, eu sou o Frantz Fanon era caribenho, né? Então, assim, bom, como que eu vou, de certa forma, me adaptar, né, a essa situação brutal, né? E eu acabo me identificando com o meu agressor. Então, eu acho que às vezes a culpa do racismo é minha, assim como muitas mulheres acham às vezes que a culpa da violência doméstica é delas, né? E isso é uma situação importante com relação à violência, né? A violência de gênero, né? Então, muitas coisas que a Grada Quilomba está falando. A gente volta aqui um pouco no texto, né? Que ela escreve uma carta da autora à edição brasileira. Por quê, gente? Porque a Grada Quilomba não escreveu esse livro em português, ainda que sendo uma autora portuguesa. Mas ela é isso, o fato dela ser portuguesa, né? E o fato dela ter aprendido como língua mãe a língua portuguesa, sendo uma pessoa negra, uma pessoa descendente, né? de escravizados, né? E claro que a gente tem toda uma questão nós aqui, né? Com o aprendizado dessa língua, né? Dessa língua portuguesa, dessa língua que tem uma construção histórica colonial, né? Que vem desde a época dos romanos, né, gente, que invadiram aquela região ali, colonizaram aquele povo, os lusitanos, né, os lusitanos, e aí se construiu esse idioma português, né, e ele é constituído também a partir de uma parte de latim, né, uma parte vem das invasões mouras, né, quando a Península Ibérica foi ocupada pelos mouros, tem uma parte da língua portuguesa que também foi construída a partir disso. E uma parte da língua portuguesa foi feita a partir dos 500 anos de colônia, né, onde Portugal foi uma nação colonizadora, né, e se constituiu a partir de um esquema de dominação colonial. Várias expressões que a gente tem que discutir hoje, né? É muito importante a gente fazer uma discussão sobre isso, né? Sobre a questão da teoria freudiana, da teoria psicanalítica, né? Em primeiro lugar, a importância da subjetividade, da narração, e a psicanálise basicamente é narrar a si mesmo, sobre uma escuta, né? E não é qualquer escuta, é uma escuta a partir de uma relação de transferência, quer dizer, onde eu de certa forma coloco nesse outro aí alguém, né? Que é muito importante para mim, com quem eu transfiro um afeto, desloco um afeto às vezes. Eu posso deslocar esse afeto. E tudo que tu diz para essa pessoa que te escuta é algo absolutamente singular, né? Então, a situação psicanalítica de transferência, isso Freud descobriu muito cedo, né? A partir da ideia, né, gente, de um apaixonamento, ou de uma confiança, ou de uma raiva, né, que o paciente, de certa forma, vai sentir pelo seu analista, né? Jung também vai trabalhar isso, mas essa raiva não vem de qualquer lugar, né? Ela é algo muito individual, muito singular, né? Ela tem a ver com aquela história de vida, né? E é muito importante o sentido da linguagem, da narrativa, né? E aquilo que a Grada Quilomba fala sobre a questão do trauma, né? Do trauma como sendo algo absolutamente legítimo, absolutamente singular, e aquilo que deixa muitas sequelas na nossa subjetividade, né? A palavra trauma significa sonho também, não só o trauma de algo que se rompe, né? Mas o trauma, gente, ele não é só a ideia de uma quebra na subjetividade, ele é uma ideia de uma tentativa de sutura também, como o sonho, né?
como a nossa produção psíquica. Então, a nossa produção psíquica, né, ela é uma tentativa sempre de costura a esse trauma. Então, imagine o grande trauma que nações inteiras sofreram a partir de sequestro, né, morte, navios negreiros, tráfico de escravos, né, o apagamento total da subjetividade, né, um social que faz com que essa pessoa não seja vista como um sujeito, mas sim como um objeto. É isso que ela está falando aqui, né, como uma mercadoria. Os escravos eram trocados por mercadorias. O café podia valer mais do que uma pessoa. Então, isso tem toda uma economia, um sistema de valores, um sistema de relação, uma perversidade colonial aí. Isso vai se manifestar na linguagem, isso vai se manifestar na constituição do racismo como preconceito de cor, de pele e tal, né? E é algo muito complicado, né? Que a gente viu ali, né? Que foi amparado por teorias psicológicas, por teorias psiquiátricas do século XIX. Né? A teoria do criminoso nato, a teoria né, de que a pessoa tem uma aparência de criminoso ou algo assim. Né? Esse olhar e essa questão, né, que o Frantz Fanon fala também, né, quer dizer, mesmo que Freud fosse judeu, né, e os europeus tinham uma questão racista com relação aos judeus, mas os judeus podiam se disfarçar, né, gente? É por isso que o Hitler fazia marca nas pessoas, né? Uma pessoa como eu, assim, tu olha para mim, tu não tem como saber se eu sou judeu ou se eu não sou judeu. Se olhar para minha cara, né? Tem judeus que são parecidos comigo, né? Agora eu não tenho como passar por negro, né? Assim como, né, essa questão do outramento, né? Tu olha, uma pessoa negra entra numa loja, ela vai ser olhada diferente. Tá? Uma pessoa negra vai ser abordada pela polícia, ela vai ser abordada de uma forma diferente. Né? Eu não preciso falar dos negros, né, gente? Eu posso falar das mulheres. E de coisas que nós, homens, fazemos, e nós somos educados a fazer isso por nós mesmos, né? Então, esses dias eu estava andando na rua, eu ando na rua, né, gente? E às vezes passa uma mulher por mim, né? E eu olho para ela, né? E aí eu fico pensando hoje, né? Uma época eu não pensava assim, né? Puxa vida, é um saco isso. A partir hoje em dia a gente tem acesso às narrativas, né, gente? Hoje em dia as pessoas podem falar sobre isso, as mulheres falam sobre isso, as mulheres escrevem, as feministas escrevem muito, bastante, a gente tem acesso a isso, né? A gente pode ter um curso de psicologia onde a gente vai ler Simone de Beauvoir, né? Eu não tive essa chance, né? Eu não tive essa chance de ler a Grada Quilombo, Franz Fanon, a Simone de Beauvoir, né? E as feministas contemporâneas também, né? Então, essa questão assim, puxa vida, vocês sabem disso, né? Vocês meninas, né? Quando vocês estão andando num lugar, vocês passam por um cara e ele olha para vocês e ele vira o rosto quando vocês passam por ele, como isso é invasivo, né? Como isso é perturbador, como isso é ruim, né? Isso é ruim. Né? Hoje em dia tem as formas contemporâneas também disso, né? Que vocês botarem uma foto lá de vocês no Facebook e os caras irem lá na caixa de mensagens assediar vocês. Né? Pedindo, olha, gostosa, manda nudes. Que legal. Quer dizer, tu não tem o direito de ir lá postar uma foto, né? E do corpo de vocês, do jeito que vocês estão de biquíni na praia, sei lá, né? E vai um cara que vocês nunca viram, né? Vai dizer, pois é, né? Vai lá dizer coisas para vocês, né? Então isso é algo, né, que era naturalizado, que era socialmente aceito, né? E algumas expressões também, né, gente? Então, por exemplo, quando eu falo uma mulher inteligente, né? Gabriela, você é uma mulher inteligente, né? O que eu vou dizer? Você é inteligente apesar de ser mulher, é isso que essa frase quer dizer. A gente não se dá conta disso. Né? A Gabi não se deu conta disso. Ai, que bom, obrigado, professora, por dizer que eu sou inteligente. Não, mas quando eu digo, não, Gabi, tu é inteligente. Né?
Tu é inteligente. Então, se eu falar, tu é uma mulher inteligente, significa que eu estou te dizendo, apesar de você ser inteligente, você é uma mulher. Assim como a Grada Quilombo fala muito disso, né? Mais adiante ela vai entrevistar a pessoa que vai dizer assim, né? Que as pessoas vêm e põem a mão no cabelo dela. Ai, que bonito esse teu cabelo! Né? É aí que ela recorre à psicanálise, né? Porque as pessoas às vezes dizem coisas querendo dizer outras. Né? Então, quando tu está dizendo que bonito esse teu cabelo, tu está dizendo, esse teu cabelo de negro aí. Né? Tu está colocando essa pessoa quase como um objeto. Né? Ou até a própria questão que ela fala aqui também do dizer não sou racista. Né? E ela fala uma coisa muito séria ali, mais para o final do livro, que ela entrevista uma pessoa que é negra e que foi adotada por uma mulher branca, por um casal de brancos, e que... Imaginem essa condição, né, gente? E a pessoa sofrer racismo dos pais adotivos, mesmo que as pessoas tenham acolhido ela, dado todo amor e carinho e tal, né? Mas que vai ter algo que elas vão dizer, né? Que está às vezes no não dito. Por isso que ela fala muito da psicanálise. Então, às vezes, o racismo não está nas coisas ditas, né? Ele está nas coisas não ditas. O machismo ele está nas coisas não ditas. Quando eu digo a mulher inteligente, né? O lado explícito, né, gente? O lado explícito ele está dizendo, poxa, que legal, ele está dizendo que ela é inteligente. Né? Assim como tu fala, a pessoa é uma... Gente, se dizia isso, ainda se diz hoje, né? Você é uma negra bonita. Quando você fala você é uma negra bonita, é dizer você é bonita apesar de ser negra. Né? E a pessoa não pode explicitamente, ela não quer ofender, ela não quer ser racista explicitamente. Então é esse mecanismo inconsciente, né? Esse mecanismo, de certa forma, um mecanismo de negação, né? E a Grada Quilombo é muito legal nisso, assim, que ela não quer dizer que tu seja assim, uma pessoa má, né? Mas é que existe um suporte simbólico, né? É um suporte simbólico colonial, que determina vários sentidos, que determina uma história, e muito da psicanálise é isso, né, gente? Às vezes nós existimos, o inconsciente é algo que está antes, né? O inconsciente é aquilo que produz um anteparo de uma experiência. São coisas que pré-existem, né? Então, muitas coisas da nossa vida, né, gente? Não só a genética, né? Mas determinam quem nós somos antes da gente nascer. Né? Às vezes a gente ocupa um lugar familiar aí, né? Dentro, né? A gente nunca, às vezes a gente não se pergunta e muitas pessoas passam anos sem saber disso. Né? Eu conheço, a gente vê até na clínica mesmo, né? Muitas vezes as pessoas vão descobrir tardiamente, por exemplo, como seus pais se conheceram, né? Ou por que seus pais se casaram, ou por que eles decidiram ter filho, né? E aí daqui a pouco a pessoa vai encaixando histórias, vai pensando coisas e tal, e puxa vida, tudo se encaixa, né? E às vezes assim, né, gente, narrativas não são impostas. Isso a Grada Quilombo fala muito sobre isso, né? Muitas vezes as narrativas elas são tomadas como verdade, mas na verdade elas são narrativas impostas, né? Modos de falar, modos de existir, modos de pensar, né? E várias questões. As mulheres são naturalmente menos inteligentes do que os homens, né? Ou as mulheres são mais emotivas, o pensamento das mulheres é mais emocional do que os homens, né? Isso aquele MBM fala, os negros lidam mais com a questão da emoção, da intuição e tal, e os brancos são a razão e a filosofia, né? Então tu é taxativo com relação a isso. Então, bom, aí tu nega toda uma questão de uma história, quer dizer, imagine como é que foi a primeira universidade feita no Brasil, né? O primeiro curso de medicina feito no Brasil. Quem eram as pessoas que frequentavam esse curso e por quê? Né? Quer dizer, imagine, né, gente, que até a abolição oficial, né, a abolição estatal, digamos assim, né, no papel da escravização, né,
do processo de escravização, os negros não eram pessoas jurídicas, nem físicas até, né? Eles eram mercadorias, eles eram mão de obra, né, etc. Então, como é o processo, né, gente, de passagem de tu ser considerado um objeto para tu ser considerado alguém pleno de direitos? A gente está discutindo isso até hoje, né? A política de cotas ela vem para dar conta disso, né? Que os negros não podiam ser alfabetizados, que eles não podiam frequentar a universidade, não podiam frequentar a escola, né? E só quem tinha educação eram brancos, e ainda brancos ricos, né? E tu vê, o curso de psicologia que eu fiz da URGS não tinha nenhuma pessoa negra, né? Isso em 1994 até 1999 do século XX. Então, vê como tem essa pré-existência, né? Esse suporte. E essa é a grande questão que o Freud fala, né? Com relação à linguagem. Né? No livro que o Freud... Tem um livro do Freud muito interessante sobre o humor, que a gente vai ler agora. Daqui a pouco a gente vai começar a ler ele, vocês estão convidados. Viu, Gabi? Vocês estão convidados, todo mundo convidado. A gente vai ler um livro chamado Os Xistes da Sua Relação com o Inconsciente. Nesse livro, Freud fala uma coisa muito interessante sobre a linguagem, um livro sobre a linguagem, né? Onde o Freud fica discutindo a estrutura das piadas, né? Bom, por que a gente fala, por que uma piada ela é engraçada, por que ela provoca essa explosão de riso, e também a estrutura linguística, né? Das piadas. Então, como que eu falo uma coisa e essa coisa se torna engraçada, né? Então, o Freud fala uma coisa interessante com relação às piadas. As piadas, elas precisam... o Freud diz uma frase assim, as piadas, elas são sempre coisas de paróquia. O que o Freud quer dizer com isso, né? Que a piada é algo de paróquia. Que as piadas, elas precisam ter um suporte simbólico, conceitual, né? Consensual também. Então, se eu chegar, sei lá, né, gente, no meio tem piada de psicólogo, por exemplo, né? E os psicólogos riem dessas piadas de psicólogo, né? Professor, na sua opinião, a piada ela parte de um viés de tragédia ou algo do tipo? Como psicanalista, como você enxerga uma piada? Não, é isso que eu estou falando. A piada, tem várias questões envolvendo a piada, né? Uma é o fato da gente poder dizer coisas terríveis de uma maneira engraçada e rir disso, né? Ela é meio que um alívio, assim, né? É assim como no cinema, né? A gente tem o alívio cômico, não tem? Então, às vezes, num filme terrível que vocês assistem, aí rola uma piadinha, né? No meio da história, assim. Eu me lembro qual é o filme, cara. Eu vi um filme terrível, assim, triste pra caramba e tal. E acho até o Bacurau, né? O Bacurau é um filme super, super pesado, né? Não sei se alguém assistiu Bacurau aqui. E o Bacurau, daqui a pouco, rola umas piadas, assim, do nada, né? Numa hora... O próprio filme do Coringa, né, gente? Não sei se alguém assistiu o filme do Coringa. O filme do Coringa é um filme muito triste. Ele é um filme pesado, ele é um filme trágico. E é um filme sobre um humorista, né? E é um filme cujos personagens principais são humoristas, né? E tem uma hora, numa cena extremamente violenta do filme, tem uma piada, né? Não sei se tu viu, quem viu Coringa aqui, né? Tem a cena do anão, que ele mata o cara, né? Ele mata o colega dele, e aí o anão tá junto ali na cena, né? E aí o cara diz pro anão assim, tá, eu gosto de ti, eu não vou fazer mal nenhum para ti, pode ir embora. Né? Daí o anão vai embora e o anão não alcança a fechadura, a maçaneta, o anão não alcança. E isso é engraçado, mas é uma cena extremamente violenta, né? Onde o personagem, o Coringa, ele está num momento de surto ali, ele está no momento de ele estar se transformando, né? E ele mata um cara com uma tesourada no pescoço, né? A cena é sangrenta pra caramba, mas ela tem esse... E faz a gente rir, né? Que desloca, tem um deslocamento funcional, né? Que dentro do Freud, no inconsciente, as coisas estão todas ali, amor e ódio, né? Então, no inconsciente, a gente não tem essas coisas tão claras assim. Então, eu posso ter esse alívio cômico. Mas, de outra forma, né? O Freud vai dizer
que a piada ela precisa ter um suporte simbólico para ela precisa ser um terceiro, né? A piada ela sempre tem uma relação de terceiro, né? Então tô eu e o Enzo aqui, a gente conta uma piada sobre a Gabi, né? Então a gente ri, nós dois rimos dela, né? E às vezes a Gabi não entende essa piada, mas existe um terceiro entre eu e o Enzo existe um terceiro aí que vai dar graça para essa piada. Com relação ao racismo é assim, né, gente? As piadas de branco não funcionam. Alguém aqui já sofreu piada aí? Alguém aqui que é branco já sofreu piada? Já ouviu piada racista de negro sobre brancos e se sentiu ofendido com isso? Né? Ou se sentiu aviltado com isso? Quer dizer, o cara vai te chamar de branco sujo, né? Uma pessoa me chama de branco sujo. Cara, isso não tem efeito nenhum para mim, né? Eu nunca fui xingado. Eu nunca sofri um xingamento assim, né? Ser xingado por ser branco, né? Agora tu chama as pessoas de negro sujo e isso é extremamente pesado, né? Ou as piadas de negro racistas foram construídas historicamente. Isso, as piadas de negro, as piadas racistas, elas são uma construção histórica dos brancos sob esse terceiro, né? Que é o racismo, né? Essa cultura do racismo, né? Essa cultura colonial, né? Ela constrói uma branquitude que tem atribuições de sentidos nas coisas, né? E cujas piadas elas encontram uma ressonância terrível, né? E o filme do Coringa é importante sobre isso também, né? O Coringa se dá conta uma hora, Ingrid, não sei se tu te deu conta disso, né? Quando ele vai no show de stand-up, né? E ele fica anotando quais são as piadas mais engraçadas do show de stand-up. E geralmente são as piadas ofensivas, né? São piadas sexistas, são piadas homofóbicas, são piadas racistas, são piadas que diminuem o outro, né? O personagem do filme, que é o anão, ele representa isso. Tanto que agora teve uma polêmica, eu não sei de nada sobre isso, mas eu vi essa polêmica no Facebook, né? Acho que tem um comediante brasileiro que fez um filme que tem uma piada de anão, né? E aí né, a comunidade dos anões, né, inclusive famosos, assim, o cara, o Tyrion, o cara do The Game of Thrones, né? Foi se manifestar com relação a isso, que é claro, né, gente? Puxa vida, né? Imagina tu ser alvo de piadas sobre, né, sobre aquilo que tu é, né? Esse extremo sadismo, né? Esse extremo que é liberado na forma de piada, essa é a questão, Enzo, né? Esse extremo sadismo, essa extrema violência, né? Ela é de certa forma liberada de uma maneira que Eu ouvi uma frase uns anos atrás que dizia o seguinte, que algumas piadas, né, piadas no geral, elas partem da superioridade de uma pessoa para alguma coisa. E geralmente essas piadas, elas sim possuem esse certo sadismo, né? O que você acha disso, prof? Eu conheço, tive a oportunidade, né, gente, até vocês podem ver isso lá no nosso canal no YouTube, né? Nesse projeto das interfaces sobre a psicanálise e as ciências sociais, né? Tem um grande psicanalista, um querido, e ele é um dos psicanalistas mais antigos de Porto Alegre, e eu conheci ele em 1996, quando eu estava na faculdade, e o nome dele é Abraão Slavutsky, né? Ele é um psicanalista e ele tem vários livros dele sobre o humor. Ele está lançando um livro agora. O psicanalista é um humorista. Como é que acho que é? O psicanalista é um humorista. A psicanálise é um humor, né? Então ele vai falar sobre isso, assim, que o humor é uma maneira de tu dizer as coisas de uma maneira leve, né? Isso tem várias questões importantes que o Freud coloca ali, né? Mas no caso, o humor ele pode ser uma intervenção psicanalítica importante, porque ela é uma intervenção linguística, né? Ela é quase uma poética, assim, né? Porque ela produz mudança de sentido, né? É isso que a gente está falando aqui, né, Enzo? No mundo pulsional, né, gente? Não há julgamento entre bem e mal,
né? Isso vai passar pelo crivo da cultura, né? Então, mas por outro lado, né, gente, o humor pode ser algo extremamente violento e agressivo, né? Como tudo na vida, né, gente? A gente pode ter, nós somos sujeitos extremamente amorosos, né? E afetivos e solidários, mas também nós somos pessoas terríveis, né? E o humor é uma forma de expressão dessas duas pulsões, né? Eu posso considerar o outro tendo um grande outro aí como mediador, né? Tu só pode entender uma piada na medida que existe esse terceiro aí. E hoje em dia os humoristas mais contemporâneos eles têm investido muito nisso, né? Numa política de um humor que não seja necessariamente um humor que diminui, né? O Porta dos Fundos é um exemplo disso, apesar de que o Porta dos Fundos é um humor que destrói o bolsonarismo, né? É um humor que destrói esse clima fascista que a gente vive hoje e tal. Não sei se vocês assistiram os últimos especiais de Natal, assim, do Porta dos Fundos. É pau e pau, né, gente? Na direita, nos conservadores e tudo mais, né? Mas essa história, né, gente? Não, a piada de homossexual, a piada de mulher, a piada de loira, a piada racista, piada de judeu, piada de italiano, piada de polonês, né? Tem piada para tudo, né? Isso aí, o narcisismo das pequenas diferenças que Freud fala na psicologia das massas, né? Tu ter essa ojeriza por aquele outro que está próximo de ti, aquele ódio e aquela diminuição daquele outro. É como é o Grenal, né, gente? A rivalidade Grenal, né? Uma rivalidade entre iguais, né, gente? São iguais que se odeiam. São pessoas que vivem na mesma aldeia, no mesmo ambiente, têm os mesmos valores, mas se odeiam e rivalizam entre si, né? Isso aí faz parte, né? Isso é uma discussão bem importante. A xenofobia, né? Bom, então, aqui tem a carta da autora, edição brasileira. Lancei este livro há precisamente 10 anos, em Berlim, onde vivo ainda hoje. Naquela altura, tive a sorte ou o destino de ganhar uma das bolsas mais honrosas do governo alemão, para um doutoramento. Isto pouco depois de concluir os meus estudos em Lisboa, onde, ao longo de vários anos, em grande isolamento, fui a única estudante negra em todo o departamento de psicologia clínica e psicanálise. Essa é uma realidade que eu vi, né, gente? Então, a Grada Quilombo, uma pessoa que estudou psicologia, né, e que era a única estudante negra, né, no departamento de psicologia clínica e psicanálise, né? Nos hospitais onde trabalhei, durante e após os meus estudos, era comum ser confundida com a senhora da limpeza. Percebem isso, gente? Como tu olha para uma pessoa e o teu olhar ele está condicionado culturalmente, historicamente, né? De quando tu olha para uma pessoa negra numa universidade, tu imagina que ela é a faxineira. Então, como tu projeta, quando tu constrói esse olhar sobre o outro, né? E esse olhar é extremamente significativo, né? Pensem nisso, né? É bom pensar nisso. É bom a gente discutir essa questão, né? E pensar que não se discutiam essas coisas na psicologia, né? Isso é uma coisa muito avançada, né? É um tipo de ideia, né? Na minha época, ninguém se perguntava por que não tinha pessoas negras no curso de psicologia. Ninguém discutia esse assunto. Hoje a gente discute. E tem que discutir de novo, né, gente? Porque está embranquecendo de novo. A política de cotas ela não está sendo suficiente para colocar mais pessoas negras na universidade, né? Porque tá difícil, né, gente? Não é fácil fazer um curso de psicologia. Ainda mais online, né, gente? Ainda mais tem que ter acesso ao computador, à internet, né? Tudo mais. Agora o pessoal está sofrendo muito com isso. Os pacientes se recusavam a ser vistos por mim ou entrar na mesma sala e a ficar a sós comigo, né? Deixei Lisboa, a cidade onde nasci e cresci, com um imenso alívio. Imagina, gente, tu abandonar a cidade onde tu nasceu e tu cresceu, né?
Não havia nada mais urgente para mim do que sair para poder aprender uma nova linguagem, um novo vocabulário, no qual eu pudesse finalmente encontrar-me, no qual eu pudesse ser eu. Cheguei a Berlim, onde a história colonial alemã e a ditadura imperial fascista também deixaram marcas inimagináveis. E, no entanto, pareceu-me haver uma pequena diferença. Enquanto eu vinha de um lugar de negação, ou até mesmo de glorificação da história colonial, estava agora num outro lugar onde a história provocava culpa, ou até mesmo vergonha. Este percurso de consciencialização coletiva, que começa com negação, culpa, vergonha, reconhecimento, reparação, não é de forma alguma um percurso moral, mas um percurso de responsabilização. A responsabilidade de criar novas configurações de poder e de conhecimento. Esses países, como a Alemanha, por exemplo, por questão do Holocausto, né, gente? Eles investiram muito pesado em políticas públicas e políticas culturais, né, para tentar reparar essa questão do Holocausto. Não funciona, né, gente? Tem muito tem um filme aquele sobre o Hitler, não sei se vocês viram, tem no Netflix, que chama Ele Está de Volta. Não sei se alguém viu esse filme, né? É uma história seguinte: o Hitler aparece, ele ressuscita, né? Exatamente no lugar, no bunker onde ele se matou. E aparece assim. Então imagina, né, gente? Aparece o Hitler assim numa praça, né? Primeiramente, as pessoas começam a tirar selfie com ele, achando que ele é um artista de rua fantasiado de Hitler. Claro, né? Primeiro movimento é um movimento de negação. Isso a Greta Quilombo fala, né? Movimento de negação. E aí é muito interessante porque esse filme, gente, é um filme tipo aqueles filmes do Borat, né? Onde o diretor ele usa ambientes reais e pessoas reais para fazer o filme, né? Então ele sabe a história da pegadinha, né? Então, por exemplo, tem uma cena que ele pega o ator vestido de Hitler e sai andando num carro conversível pelas ruas de Berlim e várias pessoas fazem a saudação nazista. Né? Elas não sabem ser filme, né? Aquela história, tu não sabe que é um filme, né? Então ele imagina, já é um experimento, né, gente? O cara anda de carro com o sósia do Hitler pelas ruas de Berlim e várias pessoas fazem saudação nazista. Ou então ele chega num bar, assim, né, com o cara, ele vai passear pelo interior da Alemanha, assim, com o cara, e ele senta numa cervejaria e puxa um papo com as pessoas. Né? O ator e o diretor do filme puxam um papo com as pessoas, assim. E aí as pessoas dizem, eu concordo com as tuas ideias, eu era teu fã, né? Alguma coisa assim, mas a pessoa acredita realmente que ele é o Hitler. Né? E conversa com o cara. Tu vê, mesmo assim, né? Tem coisas muito sérias na Alemanha que são crime, né, gente? Tu não pode... A maioria das coisas que os bolsonaristas fazem no Brasil, que o próprio Bolsonaro faz, dá cadeia na Alemanha. Dizer coisas, fazer propaganda de algumas coisas. Aquilo que o Bolsonaro falou no impeachment da Dilma, por exemplo, né? Que é defender o coronel, homenagear o coronel Brilhante Ustra, que foi o cara que torturou a Dilma. Se alguém faz isso na Alemanha, ou seja, defendendo o Mengele, defendendo um desses carrascos nazistas, aí a pessoa vai presa. Então, bom, tu tem uma política pública. Tu não vai resolver o problema do antissemitismo, do racismo e tal, mas pelo menos tu tem uma política pública. E vocês estão estudando política pública, né? Ou não? O que é uma política pública, né, gente? É uma lei que garante uma proteção jurídica, que garante uma dotação orçamentária, né? Que garante tem uma política pública da educação superior. Né? Graças a ela, vocês estão aqui fazendo o curso superior de psicologia, que não é só estudar psicologia de graça, né, gente? Tu ter uma garantia que vocês vão ter professores doutores contratados, é uma garantia de que vocês vão ter uma estrutura universitária, uma garantia que eu, Fábio Dalmolin, tenha liberdade para mudar os conteúdos da minha matéria, né? Para eu poder trabalhar justamente esses conteúdos que eu estou trabalhando com vocês. Se fosse uma universidade privada, eu não poderia estar dando essa disciplina, viu, gente? Né? Tem universidade privada onde os alunos iam reclamar, não, mas como assim o Fábio não está dando aquela história da psicologia clássica? Está falando desses temas aí que são doutrinação esquerdista. Né? Então existe uma política pública que garanta que a gente esteja aqui falando da Grada Quilombo e não de algum velho do século XIX lá, que ninguém mais lembra quem é. Um velho branco, fumador de charuto, racista do século XIX, que ninguém mais lembra quem ele é. A gente está falando aqui de uma construção de uma outra psicologia
decolonial. É a política pública da universidade que permite isso, né, gente? Né? Então, a política de cotas, por exemplo, ela é uma política pública, porque porque uma época foi como política pública os negros não podiam ter acesso à educação, à alfabetização, etc., e muito menos à universidade. Já era uma política pública, era lei, né? Então eu tenho uma política pública para reparar isso, né, gente? Porque eu tenho mais de 60%, eu tenho mais da metade da população brasileira sofrendo com isso. Então eu preciso, é insuficiente, né, gente? Claro, né, gente, porque tem uma construção estrutural do racismo que vai construir os cursos de psicologia a partir do privilégio branco, né? O ideal, né, gente? O ideal mesmo seria que nós, professores, tivéssemos que fazer os nossos doutorados de novo e estudar essas questões todas de novo, né? Não tem, mas não é, né, gente? Eu me disponho a fazer isso por mim, né? Eu não precisaria estar fazendo isso. Se eu quiser, né, ser uma pedra e não rolar, eu posso, né? Então é pouco, né? Mas ainda é algo que a política pública da universidade, políticas públicas antirracistas, as cotas, né? As questões das leis antirracistas, né? Das leis do crime inafiançável e tal, né? Todo mundo, não, mas todos nós somos iguais diante da lei, isso está na Constituição. Não, né? Nós não somos todos iguais diante da lei, porque a lei não é uma letra morta, né, gente? A lei é um ordenamento jurídico, ela é feita por juízes, advogados, desembargadores, né? Ela é produzida, a lei é produzida pelas instituições, né? E todas o Foucault fala sobre isso, né, gente, no seminário A Sociedade Punitiva. Essas instituições todas, elas não foram feitas para pobres, né? Elas foram feitas por ricos tendo os pobres como objeto, né? Bom, então é isso que a Grada Quilomba fala, né? A responsabilidade de criar novas configurações de poder e de conhecimento. Essa pequena, mas grande diferença era, com certeza, a razão pela qual fui encontrar em Berlim uma forte corrente de intelectuais negras que haviam transformado radicalmente o pensamento e o vocabulário contemporâneo global durante várias décadas. Essa era a cidade onde Audre Lorde viveu durante seus últimos anos, onde Angela Davis, esse é um nome que a gente vai ouvir falar muito, né, gente? Isso quando a gente for, agora amanhã a gente vai falar da Simone de Beauvoir, depois a gente vai para Bell Hooks, né? E a gente vai falar justamente das questões, né? Porque o feminismo, ele pensa a questão da mulher, né? E o feminismo obviamente que o feminismo da Simone de Beauvoir, ele é muito importante, é a principal autora do feminismo, né? Que vai lidar com... Mas existem questões do feminismo que né, das feministas europeias da segunda onda, que vão dizer respeito apenas ao feminismo branco, né? Não vai falar das relações de raça e classe. Então, a Angela Davis, que é uma mulher negra feminista dos anos 70, marxista, e ela vai escrever um livro chamado Mulheres, Raça e Classe. Né? Porque a questão da raça vai influenciar, né? As mulheres negras são muito diferentes das mulheres brancas, né? E as tragédias, né, são muito diferentes, né? Inclusive, a Bell Hooks, ela é super radical, né, gente? Ela é muito radical. Em escrever seus livros e poemas, sem esquecer W.E.B. Du Bois, que estudou e ensinou em Berlim nos anos 1890. E assim comecei o meu doutoramento, rodeada de espíritos benévolos e transformadores, que deixaram uma riqueza linguística e uma marca intelectual negra que eu consumi entusiasticamente. Escrevi este livro em inglês. Ela é uma autora portuguesa, de língua portuguesa, né? Escrevi este livro em inglês, dia e noite, enquanto vivia sozinha em Berlim, absorvida em livros que nunca tinha visto ou lido antes, acompanhada por uma série de grupos organizados de mulheres negras, feministas e LGBTQIA+, que relevavam uma politização absolutamente admirável. Parece-me que nunca aprendi tanto em tão pouco tempo. Foi nessa altura que passei a dar aulas em 2 universidades simultaneamente, na Universidade Humboldt e na Universidade Livre.
com os meus primeiros seminários dedicados às obras de Bell Hooks e Frantz Fanon. Uma trajetória que me parecia impensável, tanto em Lisboa como em São Paulo, Luanda ou Salvador da Bahia, para uma jovem mulher negra que sempre viveu no anonimato. Plantation Memories é precisamente o meu doutoramento. Terminei-o com a mais alta e rara distinção acadêmica, a summa cum laude. E escrevo isso não necessariamente por vaidade, mas muito mais para lembrar da importância de um percurso de conscientização coletiva, pois uma sociedade que vive na negação ou até mesmo na glorificação da história colonial não permite que novas linguagens sejam criadas, nem permite que seja a responsabilização e não a moral a criar novas configurações de poder e de conhecimento. Só quando se reconfiguram as estruturas de poder é que as muitas identidades marginalizadas podem também, finalmente, reconfigurar a noção de conhecimento. Quem sabe? Quem pode saber? Saber o quê? E o saber de quem? Isso é a interrogação que eu quero fazer com vocês aqui. Né? Porque a grande questão da história da psicologia é justamente a questão epistemológica. Né? Quer dizer, o que é o saber? Como que a gente adquire o saber? Da onde que vem esse saber? Quem sabe? Porque o saber parece uma coisa que é feita no vácuo, né, gente? O saber é uma coisa que está aí e basta que a gente descubra. Né? E quando que não, né, gente? A gente uma política, o saber ele faz parte de uma construção histórica, né, que determina o que é silenciado, né, e o que é dito. A gente está vendo agora no governo Bolsonaro, né, gente, com relação... Imagine, né, gente, que está havendo hackeamento dos dados sobre a Covid. Né, dados sobre testagem, dados sobre contaminação e tal. Tá? E isso é de propósito. Né? Então, eu não sei, né? Eu não sei quantas pessoas estão contaminadas. O governo não queria fazer censo do IBGE, né? Só que isso, claro, é que o governo está lançando agora uma estratégia bem artificial e a curto prazo. Né? Mas tem coisas que, bom, a gente domina a narrativa, né, gente? E hoje a gente vive num mundo de narrativas. Um exemplo, quer dizer, que a gente não tem noção de que essas narrativas elas têm um fundo, elas são a ponta de um iceberg. Né? Vocês viram a tragédia da Boate Kiss? A gente discutiu isso já. Né? E, bom, aconteceu um incêndio, porque houve um acidente e tal, uma imprudência. Né? E aí, quando a gente vai ver, existem no Brasil inteiro milhares de lugares que são iguais a Boate Kiss, mas né, que por um fio né, não pegaram fogo. Por quê? Porque existe uma política de ganho de dinheiro com entretenimento, onde tu não tem, tu não consegue fazer a lei valer, né? Tu não tem uma lei que regulamente as coisas, desde o consumo de bebidas alcoólicas por menores, né? Então, quantos desses tem muito lugar que faz essa restrição, mas tem muito lugar que não. Tem muito lugar aí que tá. Como assim eu não vou ganhar dinheiro, né? Que besteira essa lei. E é isso que a gente está fazendo hoje com a Covid, né, gente? Então, tu vai nos lugares, as pessoas estão sem máscara, o lugar ali não obriga as pessoas a usar máscara, porque daí as pessoas não vão entrar ou vão brigar, aí tu vai perder teu cliente. Tem muitas pessoas conscientes, mas tem um monte de gente que não, né? E agora a gente estava vendo, vocês viram o acidente ali do Capitólio, lá em Minas Gerais? Foi um acidente? Foi um acidente, né? O fato daquilo ali ser um mar artificial, né? Que é fruto de séculos e séculos e séculos de mineração, assim como o Brumadinho não foi um acidente, Mariana, né? É fruto de séculos e séculos e séculos de políticas ilegais de mineração, ou pelo menos onde se faz vista grossa, né? Onde tem uma política de privatização, né? A Furnas, que é onde fica o Capitólio ali, né? Furnas tem todo um esquema de corrupção dentro do processo de privatização de Furnas, né? Então eu tenho a exploração ali, primeiro a exploração da mineração, que já vai tornar aquela zona perigosa, né? E a exploração do turismo, né? Então onde eu estava lendo um texto hoje, né? Onde deveria ter 500 pessoas visitando, tem 5.000, né?
Tava chovendo, né, gente? Minas Gerais está passando por chuvas torrenciais, assim, não para de chover, né? E a chuva faz infiltrações na rocha e tal. E outra coisa, o som dos barcos. Uma coisa é o som de 500 pessoas no barco. Outra coisa é o som de 5.000 pessoas em barcos. Mais o sonzinho, aquele que eu falei na aula passada, as pessoas estavam carregando aqueles sons ali, né? Você sabe que é proibido buzinar em túnel? Ou não? Nunca viram que nos túneis, assim, aqueles túneis, né, que a gente passa de carro, é proibido buzinar? Sabe por quê? Que pode acontecer, claro, é uma coisa muito rara, mas pode acontecer de uma buzina derrubar um túnel, né? Porque uma nota da buzina, né, ela pode entrar em ressonância com a estrutura do túnel e fazer todo o túnel vibrar. Tem alguma falhazinha na estrutura, cai o túnel. Então é proibido, não buzinem dentro de túneis. Se tu ficar preso no engarrafamento, não buzine, né? Dentro de estacionamento de shopping também não é para buzinar. Eu entro em pânico, uma vez eu entrei em pânico, gente. O pessoal trancou uma daquelas cancelas ali, né? E aí a galera começou a buzinar, ficou em engarrafamento. Ai, que horror, cara, esse shopping vai desabar na minha cabeça. Mas, então a gente tem ali o resultado, né, gente, da exploração do turismo, a gente tem o resultado da exploração da mineração, a gente tem o resultado né, da questão do turismo predatório, né? Então as pessoas vão para lá, ficam, né? Eu vi um vídeo, gente, que aparece, não que foi logo antes de desabar a rocha, mas foi na cachoeira do lado. E na cachoeira do lado teve uma cabeça d'água, né? Que é quando as águas se acumulam numa cachoeira e a cachoeira quintuplica a sua força. E aparece um barco daqueles de turismo indo bem pertinho da cachoeira. Imagina, gente, uma cachoeira enorme, assim. Então, o cara, os pilotos daqueles barcos, né? Eles arriscam a vida dos turistas, só que como não acontece nada, ninguém fala nada. E é como caiu aquela rocha ali, aconteceu. Mas a grande questão, né, gente, é que aquela rocha não é um fato isolado. Ela é fruto de uma construção econômica, histórica, cultural, da exploração do minério, da exploração do turismo, né, da maneira como a gente se comporta como turistas, né, e tal. E aí, bom, aí a gente vê aquilo como um mero acidente, né, e não é um acidente. Então, é isso, né? Quando a Grada Quilomba fala aqui, né, de que alguém pergunta para ela se ela é a faxineira da universidade, isso não é um acidente, né, gente? Isso não é ignorância. Isso não é um mero acaso, né? Isso é fruto de uma construção social. Né? Então, não é besteira que o fato dela ter escrito, né, o livro dela, né, em inglês. Né? Ela tem uma explicação aqui pela construção sócio-histórica da língua inglesa. Né? Quer dizer, que ela está falando que não é simplesmente, é isso, né, gente? Não é simplesmente a linguagem, né? As palavras carregam uma história. As palavras carregam muito sentido. Então, não é besteira. Né? Não é besteira a maneira como a gente... Se as pessoas dizem assim, olha, cara, eu não gosto que tu me chame disso. Né? Eu não gosto que tu me chame de... Sei lá, que a pessoa não quer ser chamada de negra. Né? Olha... Aí, não, mas é besteira, porque eu não sou... O que tem de racista chamar uma pessoa negra de negra? Né? Tem, sim. Né? Não, mas é só uma piada, né, gente? É só uma piadinha. Né? Uma piada não... Eu não faço mal para ninguém quando eu conto uma piada. Faz sim. Nosso presidente faz umas piadas de vez em quando, né, gente? O cara olha para repórter mulher assim, tu quer dar teu furo para mim? Mas é só uma piadinha inocente. Né? Não, não é, né, gente? Principalmente vinda do presidente da República. Né? Quer dizer, representa um tipo de sociedade, né? Representa um tipo de humor, um tipo de imposição, etc. E eu aprendi muito isso dando aula, né, gente? Às vezes a gente tem que não controlar aquilo que a gente fala, mas a gente tem que cuidar porque as coisas que a gente fala, elas têm sentidos múltiplos, né? E aqui que ela está falando aqui. Então, a gente está falando aqui de uma psicologia, e é muito legal, né, gente? Porque a Grada Quilomba, ela vai construir a tese dela a partir de entrevistas, né? E ela vai fazer uma discussão sobre isso, porque elas vão dizer assim, não, mas isso aí que tu está falando não é científico, porque, bom, tu está trabalhando com depoimentos, né? Tu que é uma mulher negra que sofre racismo, tu vai entrevistar mulheres negras que sofrem racismo.
né? E aí ela vai dizer assim, então tá, né? Então tem que ser um homem branco que não sofre racismo para o conhecimento ser legitimado. Porque o conhecimento ele tem que ser isento, né? O conhecimento nunca é isento. Ele sempre é enviesado, né? A gente pode tentar, né? A gente pode tentar depurar cada vez mais o nosso viés, mas a gente tem que explicitar isso, de que, né, a melhor maneira de tu depurar o teu viés é reconhecer que tu tem um viés. Né? Dentro da antropologia a gente fala isso. Eu até comprei o livro do Lévi-Strauss, Tristes Trópicos, né, onde ele vem para o Brasil, faz as etnografias. No Brasil ele está falando isso, olha, né, a antropologia, né, ela é qualitativamente, são estudos etnográficos, onde tem um viés narrativo, né, ela não é aquele dado estatístico, aquele dado numérico, aquele dado a ser comprovado experimentalmente, é um dado narrativo, mas é um dado narrativo que reconhece como um dado narrativo. Né? A gente está colocando aqui a subjetividade entre parênteses, digamos assim. Ela existe, mas a gente reconhece ela como narrativa. Né? Então, esse é um outro achado da psicanálise do Freud. Né? Ele vai pensar na questão de uma realidade singular e de uma realidade psíquica, que até certo ponto ela é compartilhada, mas ela é absolutamente singular. Isso serve muito, gente, para entender hoje a política. Né? É isso que ela vai falar, assim, né? Que existe uma construção de uma realidade racista. Isso que é o racismo estrutural. É uma realidade onde as pessoas são vistas assim, né? E assim como a pessoa que não discorda do nosso paradigma político, assim, né? É muito importante pensar que a gente não são argumentos racionais que vão convencer aquela pessoa, porque ela vive uma realidade diferente da nossa. Então amanhã, né, gente, a gente vai trabalhar, eu estou curioso, né? A introdução do livro O Segundo Sexo, da Simone de Beauvoir, onde ela vai falar justamente sobre essa construção histórica do olhar das artes, da filosofia, da ciência, da psicanálise, do marxismo, da esquerda, da construção da mulher a partir desse olhar. Né? E onde dentro da filosofia as mulheres vão começar a ter a voz. Certo? Nosso tempo se esgotou, infelizmente. Né? A Andressa escreveu lá no AVA, gente, sobre o texto da Grada Quilombo. Vocês podem ir lá visitar e começar um debate lá a partir disso que a gente falou hoje, tal, a partir do texto. Então, eu sugiro que vocês frequentem esse ambiente também e vão lá escrever. Né? Senão o AVA vai mandar uma mensagem dizendo que vocês estão em risco. Né? E as mensagens paranoicas do AVA. Então, nos vemos amanhã, tá? Adiós. Leiam o texto, gente, por favor. Né? Isso é Tchau, tchau, importante. prof. Até a próxima aula. Um mega Tchau, abraço. gente. Valeu. Obrigado pela Tchau, presença. prof. Até amanhã. Até. Cuidem-se.